Tropical Cast, a voz da medicina tropical. Olá, sou Rosália Moraes Torres, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. E é com grande entusiasmo que apresento a vocês o Tropical Cast, o podcast da SBMT que conecta conhecimento, pesquisa e as vozes de especialistas em medicina tropical. Neste espaço, vamos explorar as questões mais urgentes e fascinantes da saúde no contexto tropical, abordando as doenças tropicais e as mais inovadoras práticas de prevenção e cuidado. Contaremos com a participação de pesquisadores e profissionais de diversas áreas que compartilharão suas experiências, descobertas e questionamentos valiosos. Nosso compromisso é trazer informação de qualidade, atualizada e acessível para fortalecermos a conscientização sobre saúde tropical no Brasil e na América Latina. Sejam bem-vindos ao Tropical Cast e aproveitem o episódio. Olá, ouvintes! Meu nome é Rodrigo Gurgel. Sou professor da UNB, da Universidade de Brasília, biólogo e especialista em vetores e também membro da diretoria da SBMT. Hoje, em nosso primeiro episódio do Tropical Cast, vamos falar sobre a raiva, uma doença que, apesar dos avanços do Brasil, voltou a chamar a atenção com o aumento de casos durante a pandemia, como destacado em artigo publicado recentemente na revista Sociedade Brasileira de Medicina Tropical. Com a transmissão agora ligada a animais silvestres, como morcegos e saguis, quais são os novos desafios para manter o Brasil livre de mortes por raiva? Vamos discutir estratégias, lições do passado e o papel do SUS na prevenção. Nossa convidada é a doutora Raquel Catoso. Ela é médica veterinária formada pela USP e doutoranda em doenças infecciosas e saúde global no Laboratório de Virologia da Faculdade de Medicina da USP. Tem experiência na área de zoonoses e saúde única. Acompanhe! Tropical Cast. Então vamos lá. Primeira pergunta. O artigo publicado na revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical destaca a redução de casos de raiva humana. Quais são os fatores que contribuíram para essa redução, especialmente no Brasil? E como podemos evitar retrocessos nas conquistas no controle dessa doença? A raiva humana no Brasil, ela passou a ter uma transmissão predominantemente silvestre, com padrão característico de surtos. Então, atualmente, os casos de raiva humana, eles estão muito mais associados a eventos de transmissão por morcegos, como em surtos observados nos anos de 2004, 2005 e mais recentemente no ano de 2018. Neste episódio do surto de 2018, ele ocorreu em uma comunidade indígena em Melgaço, no Pará, localizado na Bacia Amazônica Brasileira, e resultou na morte de 10 pessoas, sendo que 9 delas eram crianças, segundo o Instituto Pasteur de São Paulo. Então, a incidência da raiva ela tem aumentado principalmente entre populações vulneráveis, em parte devido à expansão humana para áreas silvestres e, em parte, devido ao acesso limitado aos serviços de saúde pública por parte dessas populações. Então, os fatores como desmatamento, a urbanização desordenada, expansão agrícola e mudanças no uso de solo, eles aproximam os seres humanos dos habitats naturais desses animais silvestres. Então, eles elevam o risco à exposição do vírus. O Brasil ele já evoluiu grandemente no controle dessa doença, então, para evitar os retrocessos nas nossas conquistas, é essencial que tenha uma vigilância integrada e ativa. Então, é necessário garantir que também tenha um acesso contínuo à profilaxia pré e pós-exposição, manter uma cobertura vacinal dos cães em níveis elevados e também investir em educação e saúde, principalmente nessas regiões que elas são mais vulneráveis. Então vamos para a próxima pergunta. O Programa Nacional de Controle de Raiva no Brasil foi um sucesso. Reduziu casos humanos transmitidos por cães de 147 para 0. Esse programa ele pode servir de modelo para estratégias globais para alcançar a meta da OMS de 0 mortes por raiva humana transmitida por cães até 2030? Essa meta da Organização Mundial da Saúde de zerar as mortes de raiva humana transmitida por cães, ela parece ousada, né? Então, parece uma questão muito distante. 2030 está logo ali, estamos em 2025, são só 5 anos, né? Menos porque já estamos em agosto. Mas o Brasil, ele é um país que ele tem se destacado muito nesse cenário e com bons motivos.
Então, ao longo da década, o país ele conseguiu reduzir drasticamente os casos de raiva humana transmitida por cães. Para ter uma ideia, a gente saiu de 18 casos em 2001, 14 casos em 2003, para 0 casos a partir de 2016. E isso é um resultado direto de uma estratégia bem articulada que envolveu várias frentes de ações. Então, primeiro, a campanha de vacinação foi realizada em massa em cães e gatos. Então, muitas vezes as equipes elas vão até os bairros, vão até as casas, para garantir que a maior parte da população canina e felina seja vacinada. E isso é essencial, porque quanto mais cães vacinados, menor o risco de transmissão aos seres humanos. E também a vacinação ela não é só o que basta. Outro ponto que ele é fundamental é a educação da população. Então, a ideia é informar e conscientizar pessoas sobre guarda responsável, sobre a importância da castração, para evitar principalmente o aumento dos cães errantes nas ruas e a transmissibilidade de raiva por esses animais. E aí tem um aspecto que talvez nem todo mundo perceba, mas que ele é muito crucial, que é o compromisso político. Então, esse tipo de programa ele só funciona se houver um financiamento contínuo, uma prioridade nas políticas públicas e, principalmente, uma integração entre as áreas da saúde humana, animal e ambiental, que é o famoso conceito de saúde única, né? Que ele entende que a saúde das pessoas, a dos animais e do meio ambiente, ela está interligada. E o mais interessante é que o modelo brasileiro ele pode ser adaptado para outras partes do mundo. Então, cada país, tendo suas próprias realidades, seus próprios desafios, é demonstrado pelo Brasil que é possível avançar, que existe uma combinação de fatores que traz o sucesso dessas políticas. Então, ciência, vontade política e o envolvimento da comunidade traz essa combinação que ela caminha muito bem, né? Então, quando a gente fala de uma meta de zerar as mortes de raiva humana transmitida por cães até 2030, não é um sonho distante, é sim uma meta muito possível e o Brasil é a prova disso, que a gente está caminhando para este local. E esse exemplo ele pode e deve ser seguido como inspiração para outros países que estão também nessa luta. Os dados mostram uma mudança no perfil de transmissão da raiva no Brasil, que agora é claramente dominado por animais silvestres como morcegos. Então a pergunta é a seguinte: quais são as medidas inovadoras para prevenir os casos humanos considerando essa mudança no perfil? Com o sucesso das campanhas de vacinação de cães e o controle urbano, os casos de raiva transmitida por cães praticamente zeraram no país. Mas, ao mesmo tempo, começou a crescer a importância de um outro tipo de transmissão, que envolve os morcegos hematófagos. E aí entra um novo desafio, que é a vigilância em saúde e a vigilância ambiental ativa. Essa vigilância, ela pode atuar fazendo uma busca ativa de colônias dos morcegos e análise comportamental deles, o que já é possível atualmente, podendo usar drones, podendo usar sensores, imagens térmicas e até inteligência artificial para mapear as áreas onde esses morcegos vivem e onde eles estão mais ativos. Além disso, a vigilância ela não é tudo. A informação também ela salva vidas. Então é importante que tenham ações educativas voltadas para essas comunidades vulneráveis. Então é preciso conversar com as pessoas que vivem mais próximos desses locais onde tem morcegos. Então agricultores, comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e explicar quais são os riscos, como se proteger e principalmente desmistificar os morcegos. Porque eles são, sim, parte importante de uma biodiversidade, mas o contato direto com os animais pode trazer riscos reais. E algumas medidas simples, como o uso de redes de proteção nas casas, especialmente em áreas abertas, nas residências, eles já ajudam a prevenir essas mordidas noturnas. Em áreas de risco constante, é preciso ter uma proteção que vai além. Essa estratégia ela é importante e muito pioneira no Brasil, que é a vacinação pré-exposição contra a raiva, que é a PrEP antirrábica. Tradicionalmente, ela é uma vacina que ela é oferecida para profissionais em riscos, então médicos veterinários, biólogos, profissionais de laboratório de virologia, mas agora o Brasil ele está caminhando para uma outra direção. Então, realizar uma ação mais preventiva e mais alinhada com o que recomenda a Organização Mundial da Saúde. Tem uma nota técnica que foi lançada recentemente, em 2024, a nota técnica número 160,
do Ministério da Saúde, que foi estabelecido um programa de vacinação e de pré-exposição para populações de risco na Amazônia Legal. Esse plano está sendo construído de uma forma escalonada, então vai ampliando o público aos poucos ao longo de 4 anos. Então, 2024 começou sendo vacinado crianças de 1 a 15 anos que vivem em comunidades ribeirinhas e indígenas de distritos sanitários especiais indígenas prioritários. Em 2025, a vacinação vai expandir também para comunidades quilombolas. Em 2026, será em comunidades rurais gerais. E em 2027, ela vai passar a ser oferecida em todas as faixas etárias, então, inclusive adultos e pessoas imunocomprimidas em todos esses grupos. Então, essa ação, ela é uma ação que ela é pioneira, mas ela também dialoga com experiências internacionais de sucesso. Então, países como o Peru e a Índia já mostraram que a vacinação prévia de populações expostas reduz drasticamente os casos de raiva humana, especialmente em regiões onde os ataques de morcegos são frequentes. E quais são as principais barreiras para acesso equitativo à profilaxia pós-exposição, a PEP, em regiões rurais e remotas do Brasil? E como podemos fortalecer o SUS para superar essas barreiras? Inicialmente, nós precisamos pensar que o Brasil ele é um país continental. Então, quer dizer que garantir um acesso igualitário à saúde em todas as regiões do território é um desafio. Isso exige ações específicas e pensadas de acordo com as particularidades de cada local. Em áreas rurais e remotas, como em comunidades da Amazônia Legal, quilombolas, ribeirinhas e aldeias indígenas, a distância até os serviços de saúde são uma das principais entraves. Então, em muitos casos, a unidade mais próxima que oferece a PEP, que é a pós-exposição, ela pode estar a horas ou até dias de barco, de carro ou trilhas a pé. Mas não é só a distância também. Faltam profissionais capacitados para fazer a correta indicação do PEP. E isso é especialmente preocupante porque a indicação ela depende de uma avaliação precisa do risco de exposição. E uma outra barreira importante é o desabastecimento de insumos. Nós observamos isso, tanto que no Brasil foi desenvolvido o protocolo de Recife, uma adaptação do protocolo utilizado para o tratamento de raiva. Então, muitas vezes, não há dose suficiente da vacina ou da imunoglobulina humana antirrábica nos postos mais afastados, sendo necessária uma adaptação pela ausência desses insumos. E, por fim, temos a desinformação, né? Então, muita gente ainda não sabe o que é a raiva, como ela se transmite, o que deve ser feito após contato com um animal potencialmente infectado. E sem esse conhecimento, as pessoas sequer buscam um atendimento. Então, como fortalecer o SUS para enfrentar tudo isso, né? Primeiro, é necessário descentralizar o acesso à PEP. Então, significa que ampliar os pontos de atendimento em áreas rurais e remotas, levar vacinas e imunoglobulinas até onde estão as pessoas e não o contrário. Não levar essas pessoas até os locais, levar os locais até as pessoas. Segundo, é investir em capacitação contínua das equipes de saúde local. Em terceiro, promover campanhas permanentes de conscientização. E aqui a palavra-chave é permanente. A comunicação precisa ser constante, culturalmente adequada para cada local e, de preferência, construída com lideranças locais. E para que tudo isso funcione, o SUS precisa de uma estrutura, né? Então precisam ter investimentos reais em infraestrutura básica de unidade de saúde, logística de transporte de insumos, tecnologias de informação, como sistemas de notificação em tempo real, e valorização dos profissionais de saúde que estão na linha de frente, que muitas vezes atuam em condições extremamente desafiadoras. Atualmente tem se falado muito a respeito da abordagem de uma só saúde, One Health. Essa abordagem pode ser ampliada no Brasil para integrar a vigilância da raiva em humanos, cães e animais silvestres e assim reduzir o risco de surtos? Para começar, vale lembrar que a abordagem de uma só saúde, ela parte de um princípio muito simples, que é a saúde humana, animal e ambiental, elas estão profundamente conectadas. E quando a gente fala de doenças como a raiva, essa integração ela se torna não só importante, mas indispensável. A raiva ela é uma zoonose, ou seja, uma doença que pode ser transmitida entre animais e seres humanos. E no Brasil, a gente convive com ciclos diferentes da raiva. Então, ciclo urbano com cães e gatos, ciclo aéreo com morcegos, ciclo silvestre com outros animais silvestres e o ciclo rural, que é mantido por animais de produção. Então, como integrar tudo isso numa mesma abordagem?
Primeiro, é necessário fortalecer os sistemas de informação compartilhada. Então, hoje, muitas vezes, as vigilâncias em saúde humana, animal e ambiental, elas atuam de uma forma isolada. Os dados, eles acabam não se conversando, o que é uma dificuldade para uma resposta rápida e coordenada. Uma plataforma única, acessível, que integra notificações de casos humanos, focos em animais e eventos ambientais, pode fazer toda uma diferença. Isso é um ponto que nós tivemos dificuldade na escrita do nosso artigo, em achar os casos em animais, os casos ambientais em um único local. É necessário fazer procura de locais muito diferentes. Segundo, ações intersetoriais, elas precisam deixar de ser exceção e começar a virar uma regra. Então, significa envolver de forma permanente diferentes órgãos. Então, secretarias de saúde, defesas agropecuárias, meio ambiente, universidade, institutos de pesquisa, liderança comunitárias. Então, juntos, criar um protocolo unificado de resposta, com fluxos de informação, definição de responsabilidades e mecanismos de ativação rápida em casos de surto. Em terceiro, o Brasil ele pode se beneficiar muito com a criação de redes regionais de monitoramento, especialmente em áreas de maior risco, como a Amazônia Legal. Essas redes elas devem envolver instituições de ensino e pesquisa, profissionais de campo, vigilâncias locais e as comunidades. E falando nessas comunidades, a vigilância participativa ela é uma peça-chave nessa história. Então, a gente precisa ouvir e incluir quem vive nessas áreas de risco, quem conhece o território, os hábitos desses animais e os primeiros sinais de que alguém está doente ou não está com alguma coisa dentro do normal ocorrendo. Comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas, moradores de zona rural, todos devem ser parte da prevenção. E afinal, muitas vezes, o primeiro alerta de um surto não vem de dentro de um laboratório, mas sim de alguém que viu algo estranho e soube a quem avisar, né? Então, ampliar uma saúde única no Brasil não é só uma questão técnica, é uma questão política e ética, de reconhecer que cuidar da saúde das pessoas passa necessariamente por cuidar da saúde dos animais e do ambiente. Finalmente, quais são os impactos econômicos e sociais de investir em vacinas orais para cães e outras estratégias de controle da raiva, especialmente em comunidades vulneráveis? Então, para começar, vamos direto ao ponto, né? Que investir em vacinas orais para cães é uma estratégia que ela é custo-efetiva. O que isso significa? Que o custo por vida salva e por caso evitado, ele é muito mais baixo do que os custos gerados por surtos, internações ou tratamentos pós-posição. Como nós vimos, por exemplo, na questão do Covid-19, né? E por que isso é tão relevante? Porque em muitas regiões do Brasil, especialmente nas periferias urbanas, em comunidades rurais ou remotas, a vacinação tradicional, aquela com aplicação subcutânea, ela enfrenta várias dificuldades. Às vezes, os cães eles são semi-domiciliados, eles vivem soltos, o acesso das equipes de vacinação é limitado e há um número grande de animais em situação de rua. Então, é justamente nesses cenários que a vacinação oral ela aparece como uma solução viável e inteligente. Então, ela pode ser colocada em pontos estratégicos e facilitar a imunização de animais que não seriam alcançados por métodos convencionais. E os benefícios, eles não são só econômicos, os impactos sociais, eles também são enormes. Então, ao interromper a cadeia de transmissão de raiva entre cães e humanos, essa estratégia, ela salva vidas. E vidas principalmente em contextos de vulnerabilidade, onde o acesso a serviços de saúde, ele não é rápido, ele nem sempre é garantido. Então, quando o Estado ele atua com campanhas de vacinação, educação em saúde e ações coordenadas de prevenção, fortalece uma confiança da comunidade nos serviços públicos também. Então, a presença de um cuidado, especialmente nas regiões de periferia, em áreas excluídas, ela comunica algo poderoso, que você importa e a sua saúde também é importante. Então, esse tipo de ação, ele ajuda a promover a inclusão social, melhora o acesso à informação e gera até efeitos indiretos, com maior engajamento em campanhas de saúde, melhor relacionamento entre comunidades profissionais de saúde e até o incentivo à guarda responsável dos animais. Sem falar que os custos que são evitados, porque o tratamento pós-exposição contra a raiva, ele é caro, ele exige uma estrutura hospitalar, ele nem sempre está disponível com agilidade na situação que ele é exigido. Então, evitar esse tipo de tratamento, como a vacinação eficaz, é uma forma clara
de economizar recursos do sistema de saúde e redirecionar esses fundos para outras necessidades. Então, em resumo, investir em estratégias de vacinação e estratégias de controle da raiva é um investimento em saúde pública, em equidade e em economia inteligente. Porque, como já foi demonstrado em outras situações, é muito mais fácil prevenir do que remediar. É muito menos custoso a prevenção. E no caso da raiva, a prevenção ela pode ser uma diferença exacerbante entre a vida e uma morte. Tropical Cast, a voz da medicina tropical. E aqui encerramos mais um episódio do Tropical Cast, a voz da medicina tropical. Agradecemos a sua companhia e convidamos você a nos seguir em nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades e dos próximos episódios. Até a próxima! Sintonize-se com a gente e descubra o que o Tropical Cast tem a oferecer. Até o próximo! Tropical Cast, a voz da medicina tropical.